Oi, amados, tudo bom? Bom dia para todos vocês. Feliz sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. Bom dia, Angélica, Natália, Arthur, Mauro, Franklin, Franciele, Souza. Amados, o Jesus Nosso de Cada Dia é nosso movimento de amor incondicional e incorruptível por Jesus, pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia a todos vocês. Vamos entrando aqui na live. Amados, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, nessa sexta-feira, nesse presente de Deus para todos nós, que é esse dia que está se iniciando agora. Que louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que é, que era e que há de vir, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Príncipe da paz. Ai, como nosso Senhor Jesus é maravilhoso, amados. Que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso amado Senhor Jesus. Amados, mantenha os olhos nele, mantenha os olhos fitos no Senhor Jesus. Quem tem os olhos fitos em Jesus, o rosto jamais mostrará decepção. Bom dia, Franklin, Elinha, e Gracina, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Joelma, Verônica, Everton, linda, Aparecida, Ju, Ilídio, Rogéria, Luana, Noeli, Arthur. Vamos entrando aqui na live, queridos. Amados, hoje nós vamos falar, o tema da nossa live hoje é Jesus nos ensina a descansar no meio da tempestade. Paula, que loucura, como é que pode ser isso? Normalmente quando tem uma tempestade, alguma coisa está acontecendo na minha vida, alguma coisa querendo me desestabilizar, me desconcentrar, alguma coisa que está sacudindo, eu fico mais nervosa, mais agitada. Foi exatamente isso que aconteceu nessa passagem que nós vamos ver com os discípulos. Mas assim como Jesus é, nós somos. Jesus, nosso grande mestre, está sempre nos ensinando através das Escrituras Sagradas. E Jesus nos ensina a descansar no meio da tempestade. É assim mesmo, amados. Ai, que loucura, como assim? Sim, amados. É exatamente assim. Tudo aquilo que não, vou fazer isso aqui. É claro que eu vou fazer isso aqui. Está todo mundo fazendo. É óbvio que eu vou fazer isso aqui também. Jesus diz, leia as Escrituras, porque o que eu estou dizendo é outra coisa. E pode seguir o caminho do Senhor Jesus, amados, porque vai dar bom. E a gente vai ler essa passagem aqui, tá bom? Antes vamos fazer a nossa oração. Quem quiser e puder pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Estamos encerrando, né, amados? Mais uma semana de lives, mais uma semana, né? Amanhã nós encerramos mais uma semana, né? Semana de outubro, última semana de outubro. E que a gente fique firme nos caminhos do Senhor Jesus. E que a gente não se desvie, amados. Nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que a gente ande firme nos caminhos do Senhor Jesus. Que a gente tenha cada vez mais intimidade com o nosso amor, com o nosso doce amor, Jesus. Vamos fazer a nossa oração. Pai querido, Pai amado, que honra termos sempre a presença do Senhor conosco. Que tudo que a gente faça seja para sua honra e para sua glória. Toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Nós estamos felizes e gratos por esse dia que está começando agora, por essa oportunidade de fazermos aquilo que é agradável aos seus olhos, deixarmos para trás aquilo que precisamos deixar para trás e avançarmos para as coisas que estão adiante de nós. Obrigada por nos ensinar tanto todos os dias. Obrigada porque no meio da tempestade o Senhor nos ensina a descansar. Obrigada porque a sua palavra, Pai, entra nos nossos corações e transforma todo o nosso ser. Obrigada pelo seu evangelho que confronta a todos nós e gera uma transformação em cada um,
todos os dias, Pai. É um processo onde vivemos todos os dias. E nós abraçamos esse processo com amor, com alegria, com gratidão e com paz. Obrigada porque a Bíblia é o manual da vida, Pai. Tudo que nós precisamos, nós encontramos nas suas sagradas palavras. Que alegria, Pai, é podermos ter acesso à Bíblia. Que alegria é podermos te conhecer cada vez mais, conhecer o seu caráter que é bom o tempo todo. Obrigada por tudo e por tanto. Pai, nós entregamos esse dia em suas mãos, na certeza, Pai, de que grandes coisas vão acontecer, estão para acontecer nas nossas vidas, a qualquer momento, Pai. Sabemos que a qualquer momento o telefone vai tocar, a mensagem vai chegar e aquela notícia que nós estamos aguardando tanto vai acontecer, Pai, para cada um de nós, Pai. Eu também oro, Pai, por cada pessoa que aqui está e pelos seus familiares, pelas suas casas, pelos seus trabalhos, pelos seus relacionamentos, Pai. Que haja paz, harmonia, equilíbrio, alegria, sabedoria do Senhor, Pai, para lidar com todo e qualquer tipo de situação. Que haja calmaria e não gritaria, que haja paz e não nervoso, Pai. Que as pessoas conversem, se comuniquem, falem mais do Senhor, Pai. E que o Senhor esteja sempre no centro da vontade de cada um deles, Pai. Eu oro por vida nova, Pai, na vida de cada um deles. Por grande alegria, alegria completa, Pai. Por muita saúde, Pai, muita saúde. A sua provisão, Pai, chegando na vida deles, Pai. Para tudo aquilo que eles precisam, que eles estão necessitando, Pai. Seja lá o que for, que está alinhado com a sua palavra. Que chegue até a vida deles, Pai. E sabemos que o Senhor faz justiça, Pai, e depressa. E é o Senhor que faz a justiça, porque uma das faces do seu amor é a justiça. E nós nos alegramos por ter certeza de que ela vai acontecer. Obrigada pelas suas bênçãos que correm atrás de nós, Pai. Obrigada pela chuva de bênçãos. Obrigada, Pai, porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em cada um de nós. Pai, que nas nossas vidas, Pai, não tenha nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Que os nossos sonhos estejam sempre alinhados com os seus sonhos. Que a gente se alegre cada vez mais na sua perfeita e santa presença. Que maravilha, Pai, é o Senhor. Está sempre conosco, nos segurando com a sua mão direita vitoriosa, Pai. Elimine da nossa vida, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Obrigada pelos livramentos. Perdoe-nos pelas vezes, Pai, que nós falamos e fazemos coisas que não devíamos, Pai. Ajude-nos a estarmos cada vez mais atentos para que a gente saiba exatamente, Pai, o que fez ou falou que não era do seu agrado, Pai. Porque queremos andar, Pai, vendo o seu sorriso em cada um de nós, Pai. Queremos ter uma vida onde o Senhor se alegra em estar junto com a gente todos os dias. Obrigada por tudo, obrigada por tanto. Obrigada por esse dia maravilhoso. Nós já sabemos que ele será maravilhoso, porque o Senhor está sempre conosco. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, queridos, tudo bom com vocês? Vocês que entraram depois na live, durante a oração, bom dia. Missionária Lourdes, tudo bom? Minha querida Vilma, Jeane, Lorena, Elinha, querida, queria agradecer mais uma vez, minha amada, por você postar todos os versículos no YouTube. Obrigada pelo seu carinho, viu? Muito obrigada, que Deus te abençoe sempre. E você fez muita falta aqui com a gente. Estou feliz que você já tem uns dias que voltou a estar aqui com a gente na live. Um beijo para todos, amados, que estão entrando na live. Amados, como eu estava comentando, né? Jesus nos ensina a descansar em meio à tempestade. E isso pode parecer loucura aos nossos olhos. Como assim? Quando alguma coisa acontece, levanta aí mesmo que eu vou, enfrento, faço, fico ansioso, agitado. Mas o que Jesus está dizendo, amados,
para a gente nessa passagem é que a gente deve, que a melhor maneira da gente administrar a tensão, a ansiedade, o medo, é a gente entregar tudo a Deus. A gente coloca a nossa fé em Deus. Você pode até fazer alguma coisa, amados, mas sabendo que é Deus que vai agir. Esteja alinhado com Ele. O melhor que nós podemos fazer nessas horas, ao invés de se desesperar, quando a gente está no meio da tempestade, tem situações que vêm, às vezes, amados, você fala, gente, parece que eu tô no meio de um furacão, tô no meio de um tsunami aqui, de uma tempestade, nem sei como eu vim parar aqui, quando eu vi, tava lá, ouvindo meu nome aqui, ouvindo meu nome ali, um falando uma coisa, outro falando outro, e não sei o quê, e aí aquilo ali levanta, e de repente aparece coisa que eu nem sabia que estava acontecendo na minha vida, e você fala, Senhor, e agora, né? E aí a nossa tendência é querer ficar ali, né? Liga para um, liga para outro e quer se defender. Mas, amados, é Deus que nos justifica. Descansa o seu coração. E nesses momentos de tempestade, amados, a paz dentro de nós precisa reinar. Porque nós temos o nosso Deus maravilhoso, amados. O nosso Deus que sempre está zelando e cuidando de cada um de nós. Então, vamos ver essa passagem que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 até o versículo 41. E vocês também encontram essa passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 ao 27. E também no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos do 22 ao 25. Então, aqui mais uma vez, aqui nós vamos ler hoje, em Marcos 4, 35 a 41. Jesus acalma a tempestade, é o subtítulo. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Jesus é sensacional, amado. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, nós temos muitos aprendizados que nós podemos tirar dessa passagem, desses 6 versículos tão poderosos. E eu vou destacar alguns deles, amados. Veja bem, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Imagina, amados. Imagina, porque isso aqui já era de noite. Imagina à noite, no meio do mar, se levanta um forte vendaval, e as ondas começam a se lançar sobre o barco, e começa a se encher d'água. Muito provavelmente, amados, a gente teria a mesma conduta dos discípulos. Socorro, e agora? Será que a gente vai morrer aqui? A gente vai morrer aqui. Aí a gente se lembra. Opa, até Jesus está aqui no barco. Com Jesus no barco, a vitória é certa. Vamos lá falar com Jesus. Agora olha o drama que eles fizeram. Mestre, não te importas que morramos? Isso porque eles já estavam andando com Jesus já tem um tempo, né, amados? Eles já tinham visto algumas maravilhas do Senhor Jesus, milagres. Eles já tinham visto as coisas que o Senhor Jesus estava fazendo. Quem Jesus era, amados. E ainda assim se apavoraram nesse grau. Isso é tão precioso pra gente, amados, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, quando se levantar um forte vendaval sobre a sua vida e as ondas ficarem batendo, querendo bater em você de um lado para o outro, da sua família, do seu trabalho, das suas finanças, da sua saúde,
nos seus relacionamentos, nas suas amizades, seja lá do que for, amados. Tá lá batendo aquelas ondas ali. E aí você lembra, você sabe, você tem certeza de que Jesus está ali com você. E com Jesus no nosso barco, a vitória é certa. Então olha que precioso. Eu também já até falei isso em outras vezes, né, amados? Que não tem nada na Bíblia que passe despercebido. E eu tenho certeza que, então, essa informação também é importante. Que Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Eu ainda quero saber esse mistério aqui. Com a cabeça sobre um travesseiro. Travesseiro, você vê que era importante para o Senhor Jesus, senão não estaria aqui, né, amados? Então, Jesus dormindo tranquilo, sereno. E que Jesus nos pede, mas Ele nos diz para sermos como Ele. Para a gente fazer as coisas que Ele nos ensinou. Então, amados, Jesus, no meio desse forte vendaval, no meio da forte tempestade, Ele estava dormindo, sereno, na polpa. A polpa onde vai direcionando o barco, amados. Ele é a direção. Eu estava ali sereno, porque ele sabia muito bem, nada ia alcançar eles, amado. Não tinha problema nenhum, ia chegar do outro lado. Ia ter vendaval, ia ter água batendo de um lado para o outro, ia ter tempestade, mas ia chegar. Sempre chega do outro lado, amados, com Jesus perto de você. Então descansa, tenha certeza de que Deus está cuidando de tudo. Mas você pode estar falando, mas eu não vou fazer nada. Não vou me apavorar, então, como os discípulos? Não vai se apavorar como os discípulos, mas também não é não fazer nada. É descansar. O que é descansar, amados? É você ter a certeza que você lançou sobre ele toda a sua ansiedade, que você está em comunhão com ele, que você está orando todos os dias, que você está meditando na palavra dele, que você está ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você estaria se abastecendo ouvindo a palavra de Deus. Você está ali se declarando sobre a sua vida, você coloca um louvor e você está ali naquele louvor, você coloca o Salmo 91, o Salmo 23, você declara sobre a sua vida. Você está descansado. O que é isso? Sem ficar querendo forçar a situação, sem querer resolver na força do seu braço, sem querer agir por impulso, por imaturidade. Eu vou agir desse jeito aqui, vou fazer isso, vou ligar para um, para outro, vou falar mal do fulano, do Beltrano, vou falar mal, o fulano falou de mim, então eu vou devolver na mesma moeda. Não é isso que Jesus pede, amados. E a gente precisa ter sabedoria do alto. Lá em Tiago está dizendo, amados, que todos que pedem sabedoria para Deus, Ele dá livremente, de boa vontade. Então peça sabedoria para Deus, e Ele vai dar. E você vai ter as estratégias, você vai ter inteligência para você sair de toda e qualquer situação. Você vai ter as estratégias certas para sair e resolver as situações, porque você tem a sabedoria dele, a ajuda dele para tudo que você precisa, para tudo que você busca nele, porque nós precisamos buscar o Senhor. Então, amados, Jesus nos ensina a descansar durante a tempestade. E outra coisa importantíssima, amados, que Jesus aqui no versículo 40, Marcos 4:40, nos ensina. Ele diz aos discípulos, ele pergunta para os discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Imagina uma tempestade, alguma coisa acontecendo na nossa vida, amados. E Jesus olhando para a gente e dizendo, por que você está com tanto medo? Ainda não tem fé? Depois de tudo que eu já fiz por você, depois de tudo que você viu, depois de tudo que você ouviu, você ainda está com tanto medo assim? Então quer dizer que você não tem fé, né, amados? Porque se a gente está com medo, quer dizer que a gente não tem fé. Que é exatamente isso que o Senhor Jesus está aqui dizendo. Porque vocês estão com medo, com tanto medo, ainda não tem fé? Então, se a gente está ali com muito medo, apavorado, o que Jesus está ensinando aqui pra gente? Que a gente está dizendo para ele, eu não confio, eu não tenho fé. Eu não sei se é isso mesmo que vai acontecer. A sua palavra diz uma coisa, mas eu não sei se eu acredito. Porque o que eu tô vendo é diferente. O que eu tenho que ver é uma coisa agradável, um local seguro para mim. Quando Deus, amados, diz que a gente tem que ter fé. Fé é a certeza das coisas que a gente acredita. Vai acontecer, ponto final.
Não interessa, tá no meio da tempestade, tá no meio da vendaval, no meio ali do terremoto, mas você se mantém tranquilo e sereno, porque você sabe, você tem fé e sabe que Deus está ali com você, que Ele vai te livrar e que a vitória vai ser certa. Mas a gente precisa obedecer, amados. A gente precisa estar alinhado com o que a palavra de Deus está dizendo. E Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, amados. Então aquilo parece muito, é claro, né? É claro que durante a tempestade, a vendaval vai me apavorar, vai me assustar. Mas o que Jesus está dizendo é outra coisa, amados. Porque Jesus estava descansando, ele estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, quando tudo isso estava acontecendo ao redor. Vocês acham que Jesus não sabia exatamente o que estava acontecendo ali? Por que ele estava ali dormindo, tranquilo? Porque ele já sabia que ia chegar do outro lado, amados. Porque ele sabe, sempre soube quem ele era. Porque ele tinha fé. Ele sabia que ia acontecer. Ponto. Então, quando a gente sabe que vai acontecer, quando a gente tem fé, quando a gente tem certeza, a gente descansa. A gente pode descansar, amados, nas asas de amor do Senhor. Que seja sempre assim nas nossas vidas, amados. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. Levantou um forte vendaval sobre a sua vida. As ondas estão ali batendo. Você fala, não esperava isso daquela pessoa. Não esperava isso, não esperava essa situação. Perdi meu trabalho, não esperava isso. Tô triste com aquela pessoa, tô decepcionada com aquela outra. Aquela traição, aquela apunhalada nas costas. Não imaginava, confiava tanto naquela pessoa, depois ela estava lá falando mal de mim. De repente pode ser na sua vida financeira, de repente pode ser um diagnóstico, de repente um diagnóstico em alguém da sua família. Pode ser tantas coisas, amados. Mas o mais importante é a fé, amados. A fé que nós temos em quem nós temos crido, amados. Lembrando sempre o versículo que eu falo muito aqui na live, amados. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e ele recompensa aqueles que o buscam. Então, você quer agradar a Deus? Tenha fé. Se aproxima dele sabendo que ele existe e que ele vai te recompensar. E fé é fundamental, amados. Fala, Deus existe. É aqui nessa situação. Tá no barco. Tá balançando. Eu tenho fé. Porque eu sei que que esse aqui é um momento. É algo passageiro. Assim como o vendaval é passageiro. Como a tempestade é passageira, amados. Como é passageiro. Isso também vai passar. Também vai passar. Vai passar. Não é local para você ficar. Não acostume-se com coisas ruins. Não acostume-se a sentir pavor, medo, desespero, angústia, ansiedade. Nada disso vem de Deus, amados. A palavra de Deus diz exatamente outra coisa, amados. Para a gente descansar, para a gente não temer. Tem 366 vezes na Bíblia. Não temas. Um para cada dia do ano. Não temas. Eu sei que o ano tem 365 dias, tá, amados? Não errei o cálculo, não. É que tem alguns que tem 366. Então tá lá, o não temas para esse dia também. Então você pensa, não temas, não temas. Todos os dias, Deus falando para você de manhã, não temas, não temas, não temas. Deus já cuidou de tudo, Deus já providenciou tudo, amados. Que louvado seja o nome do Senhor Jesus, amados. Que enquanto estamos lá, olhando para a tempestade, olhando para aquilo que está acontecendo, Jesus está ali sereno, porque Ele já sabe que deu bom. E assim Ele nos ensina a ser também, amados. A gente fica ali sereno, com fé, declarando a palavra de Deus, porque a gente já sabe que vai dar bom, porque Jesus com a gente, amados, é vitória na certa. Inclusive, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Seja lá o que você está enfrentando, amados, saiba que Deus, com você, já te deu a vitória. Porque é impossível que Deus minta, amados.
e a vitória com Ele é certa. Então se agarra no Senhor. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Vai acontecer na sua vida esse sonho que queima no seu coração, que está aí queimando, que está de acordo com a palavra de Deus, que você pensa nisso todos os dias. Creia, veja você vivendo esse sonho, agradeça a Deus. Vai acontecer, amados. Tá bom? Amados, descansa na certeza de que Deus não te esqueceu. Você não é mais um na multidão. Você é único. Você é especial. Você é a coroa da criação de Deus. Você é totalmente amado por Deus. Deus te fez de modo especial e admirável. Todos os dias da sua vida estão preparados pelo Senhor. E que a gente escolha, que a gente decida todos os dias viver a vida que Deus preparou amorosamente para cada um de nós. E saiba que Deus está nos protegendo, nos guardando e que Ele está sempre conosco, amados. Sempre. Então, se você às vezes está passando por alguma situação que você está sentindo sozinho, você está com uma solidão dentro de você, e hoje, sexta-feira, final de semana, as pessoas ficam vendo e sofrendo por isso, amados. O que um tá fazendo sexta-noite, o que o outro tá fazendo sábado, o que o outro tá fazendo domingo. E você tá aí, eu tô aqui quieta, nada acontece, ninguém me chama. Amados, Jesus te chama. Todos os dias, não só sexta-noite, não só sábado, não só domingo, todos os dias, de segunda a segunda, todos os dias, todas as horas, amados. Jesus está te chamando para bem pertinho dele. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tá cansado, tá sobrecarregado? Vai até o Senhor Jesus, conheça as maravilhas do amor dele. Que às vezes a gente começa a orar, tá ali triste, incomodado, vai orando, vai vencendo aquela preguiça, né, amados? Vai orando, daqui a pouco a gente já tá ali em outra sintonia, e daqui a pouco a gente é tomada pela presença manifesta do Senhor, do Santo Espírito de Deus, e a gente fala, meu Deus, como eu pude ter ficado preocupada com aquilo, como é que eu pude ter ficado chateada com aquilo, diante disso aqui que eu tô vivendo, diante da sua presença manifesta, isso aqui é vida, é aqui que eu quero estar pro resto dos meus dias, que a minha alegria vem do Senhor. Que seja assim nas nossas vidas todos os dias, amados. Que você viva experiências incontáveis com o nosso Senhor Jesus. E é de repente, amados. Pode ser durante a oração, às vezes se manifesta de uma maneira aleatória, às vezes a presença de Deus, no banho, às vezes você está cozinhando, lavando louça. Pode ser de tantas formas, amados. Mas, de repente, você está aflito, não está nem prestando atenção. Então, que você busque o Senhor, vá para Jesus, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de todos nós. Você é único, você é especial. Não queira ser igual às outras pessoas, porque Deus te fez único. O que Ele fez para você, Ele fez para você e ponto. De acordo com a personalidade, a sua personalidade, de acordo com tudo que Ele sabia que ia ser alegre para a sua vida, que ia ser grandioso, que ia ser bom para você. Tá bom, meus amados? Essa foi nossa palavra do dia. Saiba que Deus está sempre conosco. Não desista dos seus sonhos. Por você achar, de repente, que você já está numa idade, que seus sonhos não vão se realizar. Esqueça isso, amados. Não existe isso para Deus, amados. Não existe. Quem coloca isso é coisa do mundo, isso é coisa do ser humano, amados. Para Deus não existe impossível. Nunca é tarde demais. Quando estamos alicerçados na nossa rocha, que é o Senhor Jesus. Tira isso da sua cabeça, amados. Tira. Tem 50, tem 60, tem 70, tem 80, tem 90, tenho 100, tem 110. Não importa, amados. Para Deus, Deus te olha e diz, vai acontecer. Ponto final. Quem manda é Deus, amados. E que a gente descanse no meio da tempestade,
Assim como Jesus, que estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro na polpa do barco, porque ele já sabia que ia dar bom. Que assim a gente também faça, amados, que a gente descanse na certeza de que já aconteceu, de que aquilo ali já passou, de que já aconteceu, de que a vitória já nos foi dada. E tenha sempre fé em Deus. Amados, que Deus abençoe grandemente, poderosamente, a vida de cada um aqui. A vida de vocês que estão aqui agora, que vão acompanhar a live depois. A vida de seus familiares, amados. E que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Nos vemos na segunda-feira aqui no Jesus Nosso de Cada Dia. Continue firmes, amados, em Jesus. Não tem alegria maior do que a gente estar firme no nosso amado. Pode vir o que for, a gente está sereno, porque Jesus está conosco. Um beijo para todos, amados. Um ótimo final de semana para vocês. Ed, Raque, Fátima, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Eu que agradeço, querido. Obrigada, viu? Elinha, Marcela, Marcinha, Ana, Neto, Ciar, Andréia, Missionária Lourdes. Deus te abençoe também, Neto. Obrigada, viu? Mara, Andréia, obrigada, viu, minha querida? Glória a Deus. Luana, Débora, Helena, Deus nós, Priscilinha, Jennifer, Elisângela, Sandra, Paulo, Emanuel e Gracina, Deusa, Júlio. Um beijo, amados. Até segunda-feira, em nome de Jesus.